Daí, pessoal, mais uma resolução. Um levantamento feito com 5.000 pessoas separadas de uma grande cidade pretende analisar a duração dos casamentos. Os dados coletados estão representados na tabela a seguir. Tabela 40, duração dos casamentos em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano de 2000. Qual a duração média dos casamentos e qual a mediana? Então ele pede aí duas grandezas estatísticas, né? A média, duração média dos casamentos, e a mediana. Bom, olha só, para eu calcular a média em dados com intervalos de classe, como é o caso, como é que eu sei que tem intervalos de classe? Estou observando aqui, ó, de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18 e assim por diante. Então os dados estão distribuídos no critério de uma distribuição com intervalos de classe. Então os dados estão agrupados em intervalos de classe. E para eu calcular a média nesse tipo de intervalo, ou nesse tipo de distribuição, eu digo que letra A aqui, ó, a média resulta do quociente do somatório de xi então quociente do somatório de xi com o somatório de fi, somatório das frequências. Então aqui, somatório dos produtos, dos valores das variáveis pelas frequências, e aqui, somatório das frequências. Então, na realidade, a média aqui, ó, a média, então, observação aqui embaixo, a média, na realidade, ela é o que? Ela é uma média aritmética ponderada. Por quê? Porque é uma média onde eu estou respeitando, onde eu estou levando em conta os pesos de cada valor. Quem são os pesos? As frequências, né? Então, observa comigo nesse raciocínio da tabela. Se eu tenho 2.800 casamentos que duraram de 0 a 6 anos, a tendência é que a média de duração, a mediana e também a moda, fique próximo a esse valor, ou fique nesse intervalo de 0 a 6, porque eu tenho um grande número, mais de 50% dos casamentos, já que o total é 5.000, eu tenho mais de 50% dos casamentos com duração entre 0 e 6. Então, é evidente que a média será puxada para esse valor. Então, a média, a mediana e a moda terão tendência a ficar perto desses valores entre 0 e 6 aí, ok? Bom, justamente porque existe uma ponderação, principalmente na média. Bom, e aí então eu preciso da coluna xi e a coluna fi. Então eu preciso completar essa tabela. E então depois eu vou fazer isso, né? Aqui depois eu desenvolvo a fórmula. E para fazer a letra B, que é... Vou colocar mais um espaço. Fazer a letra B, que é a mediana tem uma expressão que define, que é limite inferior da classe mediana. Então eu preciso localizar a classe mediana antes de qualquer coisa para fazer mediana. Então é o limite inferior da classe mediana, LI, L minúsculo, porque é limite inferior. Alguns materiais trazem L, I inferior, né? Estou usando L minúsculo, limite inferior, e o I é em relação ao intervalo aí da classe mediana. Então, limite inferior mais... Aqui eu tenho o somatório de FI sobre 2, metade da soma das frequências, menos F maiúsculo. F maiúsculo é frequência acumulada. Então, frequência acumulada da classe mediana. Aliás, frequência acumulada anterior à classe mediana. Isso vezes a amplitude da classe mediana.
E aí divide aqui pela frequência simples, F minúsculo, frequência simples da classe mediana. E observa que esse L aqui, deixa eu colocar ele de forma mais adequada. Vou apagar aqui, vai ficar meio... vai ficar feio aqui, mas vai ficar mais adequado. Esse L aí, ele fica mais corretamente apresentado nesta posição aqui, ó. Limite inferior da classe mediana. Ok? Então tá aí a expressão, né, vamos dizer assim, a fórmula que define a mediana. Então eu preciso do somatório das frequências por 2, preciso da frequência acumulada anterior, então eu preciso fazer a coluna das frequências acumuladas. Vou preencher a tabela então. Essa coluna de número de separações, ó, isso aqui significa a coluna das frequências simples. Quer dizer, o número de ocorrências, número de separações. Tá? Então aqui é o FI. Ele pede para colocar a primeira frequência acumulada. Está meio apertado aqui, deixa me ver. Mas eu acho que eu consigo. Deixa eu reduzir aqui o raio do... é melhor. Então, frequência acumulada. Então, o que é a frequência acumulada? Ela vai sendo feita a soma das frequências anteriores. Então, no caso, frequência acumulada primeira classe é a primeira classe, por quê? Porque eu não tenho nenhuma outra anterior. Então, é 2.800. Da segunda classe, eu tenho quem? Eu tenho 1.400 mais a anterior, mais 2.800. Isso vai me dar 4.200. Na terceira classe, eu tenho a soma de 600 mais as anteriores, mais 1.400 mais 2.600. Na prática, tu pode somar direto aqui, ó. 600 com 4.200, já que 4.200 já é a soma das duas primeiras. Então, 600 com 4.200 dá 4.800. E aí eu vou somar aqui mais uma vez, 150 no 4.800 para acumular 4.950. E esse 50, que é a última frequência simples, soma nessa acumulada 4.950, que vai resultar acumulada 5.000, que aí tem que fechar com o somatório das frequências. Esse 5.000 aqui embaixo, ele é o somatório das frequências simples. Então essa última frequência acumulada tem que fechar com esse somatório aí. Depois ele pede para colocar a coluna X. Por que ele pede para colocar a coluna X? Na realidade, a coluna X é a coluna dos valores. Certo? E os valores estão aqui, ó. Então, esta coluna aqui, ó, é a coluna X. Mas não observa que eu tenho intervalos de classe. Então, eu preciso de um valor para representar esse intervalo. E quem representa esse intervalo? O ponto médio. Então, o xi aqui, ó, ele será dado pelo ponto médio lá da coluna de valores. Então, o ponto médio entre 0 e 6, 0 mais 6, 6, divide por 2, 3. 3. E assim eu vou fazendo, ó. Aí eu sei que o ponto médio, ele fica no meio, que ele tem 3 vezes, né? Tem 3 unidades. O ponto médio entre 0 e 6, ele tem 3 unidades aqui para dar no 3. Então o ponto médio é sempre 3 unidades de cada extremo. Então 6 mais 3 unidades, 9. Aqui o 12, ó, mais 3 unidades vai dar o ponto médio, que é 15. 18 mais 3, 21.
E 24 mais 3, 27. Eu também poderia ter pensado o seguinte: depois tu calcula o primeiro ponto médio, ó, tu só vai somando a amplitude. Como eu sei que a amplitude aqui em todos os intervalos é de 6, de 0 a 6 é 6, de 6 a 12 é 6, de 12 a 18 é 6, eu vou somando 6 aqui, ó, 3 mais 6, 9, 9 mais 6, 15, 15 mais 6, 21, e assim por diante. Então eu tenho duas formas aí rápidas de estabelecer os pontos médios, ok? Ok. E aí eu vou agora para fazer a coluna xi-fi, que na verdade o que é xi-fi? É um produto, né? Xi vezes fi, valor vezes frequência simples. Então será 2.800 vezes 3. Então isso vai dar 8.400, né? Vai dar 3, dá 6.000. 3 vezes 800, 2.400, dá 8.400. A segunda é 1.400 vezes 9. 9 vezes 1.000 dá 9.000. 9 vezes 400, 13.600. 9.000 com 3.600 dá 12.600. Xi, FI vezes Xi. 600 vezes 15. 15 vezes 6 dá 90. Com 2 zeros, 9.000. 150 vezes 21. 20 vezes 150 dá 303.000. 1 vezes 150, 150. 3.150. E a última, 50 vezes 27. 5 vezes 27 dá 100, 135, com mais um zero. Vai dar então, voltando aqui, 1.350. E aí eu preciso fazer aqui, ó, o somatório do xi-fi. Por que eu preciso desse somatório? Eu preciso desse somatório para botar aqui, ó, na fórmula da média. Então o somatório é 8.400 mais 12.600 mais 9.000 mais 350 mais 1.350. Vou usar a máquina aqui rapidinho. 8.400 mais 12.600 mais 9.000 mais 3.150 mais 1.350. 34.500. Aí eu já posso botar na fórmula. Média vai ser 34.500. Que é a soma xi-fi. Divide por soma do FI. Soma do FI está aqui, ó, que já deu na tabela. 5.000. Posso cancelar esses dois zeros. Aí divide 345 por 50. Vou fazer essa divisão aqui então. 345 divide por 50. 6,9. Então a média aí, ó, é igual a 6,9. 6,9 o que? Laranjas? Casas? Pessoas? Não. 6,9 anos de duração. Por quê? Porque eu estou estudando a variável número de anos. Então a média aí é em número de anos. Então significa que a média de duração dos casamentos está está perto dos 6,9 anos. Então nota que realmente ficou próximo ao primeiro valor aqui, o primeiro intervalo de 0 a 6. Né? Por quê? Porque eu tinha 2.800, que é um valor bem representativo dentro dos 5.000. Ok, então faz sentido. E a letra B é a mediana, né? Daí a aplicação da expressão aí
mediana igual, limite inferior da classe da mediana. Bom, então eu preciso achar a classe da mediana antes. Como que eu acho a classe da mediana? Então aqui, ó. Classe mediana. Classe mediana, ela é encontrada fazendo-se o que? Fazendo o o somatório aqui, né, do FI dividido por 2, quer dizer, o somatório do FI na verdade é o número de elementos, né? É o total de casamentos analisados, o total de separações analisadas, 5.000, é o somatório de FI. Então eu pego somatório de FI, que é o total de elementos, divido por 2, então eu tenho 5.000, divido por 2, isso me dá 2.500. Então agora eu tenho que encontrar dentro da frequência acumulada, e foi por isso que eu precisei da frequência acumulada, né? A frequência acumulada está associada à mediana, então eu preciso aí encontrar a localização do 2.500 dentro da frequência acumulada. E observa que 2.500 já está logo no começo aqui, ó, está no primeiro intervalo de classe. Isso é uma coisa bem difícil de acontecer, né? Não é muito comum nos exercícios, nas situações práticas, tu ter a classe mediana como sendo a primeira. Mas nesse caso aqui foi pela mesma razão da média ficar também próxima a ela. Porque eu tenho um grande volume de separações de casamentos durando entre 0 e 6. Então tudo é puxado para essa primeira classe, média, mediana e moda. Então 2.800, então significa que eu estou na primeira classe. Então esse izinho aqui, ó, ele é o 1. Tudo aqui vai ser relacionado à primeira classe. Então vamos lá substituir. Limite inferior da primeira classe. Limite inferior está aqui 0. Mais somatório de FI por 2, eu já fiz aqui, o somatório de FI por 2 é 2.500. Menos frequência acumulada anterior. Bom, como eu estou no primeiro nível, primeira classe, né, a frequência acumulada anterior é 0. Por quê? Porque eu não tenho nada acumulado aqui em cima, não tenho outra classe acima dessa. Então aqui frequência acumulada anterior é 0. Se fosse, por exemplo, em relação a essa segunda classe, o exercício, se a classe mediana estivesse aqui no 4.200, aí a frequência acumulada anterior seria o 2.800. Tá? Mas nesse caso, como já é a primeira, então a frequência acumulada é 0. Isso vezes a amplitude de classe. Esse Hzinho aqui é amplitude de classe, é a largura da classe. E a largura da classe é, como em todas, de 6 anos. De 0 a 6 é 6. E aí divide pela frequência simples dessa classe mediana. E a frequência simples está aqui, 2.800. Então depois que a tabela está completa, né, é uma mera aplicação da fórmula. Mediana igual 0 mais 250 menos 0 é 250. Aliás, é 2.500. 2.500 menos 0 é 2.500 vezes 6 divide por 2.800. Então isso vai dar mediana igual a 0. Vou manter isso aqui para ficar didático, tá? 0 mais 2.500 vezes 6 dá 15.000. Divide por 2.800. Então a mediana, na realidade, o que é 0 mais 15.000 dividido por 2.800? É 15.000 dividido por 2.800. Deixa eu fazer aqui. 15.000, trazer para cá. 15.000 dividido por 2.800. 5,3575, 5,36. 5,36
anos. E tu vê que de novo, ó, o valor ficou próximo ao 6, aqui o de 0 a 6, que é a primeira classe, né? Então, tanto a média quanto a mediana ficaram próximas à primeira classe, que é a classe mediana, em função do grande número de separações, mais de 50% entre 0 e 6. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço e até a próxima.